seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, o podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, espaço em que a gente debate, recebe convidados para falar sobre o funcionamento do município do Rio de Janeiro. Aqui pelo COR passam os principais dados, as principais informações. É daqui que é feita a comunicação para a sociedade em relação ao andamento, à operação do município do Rio de Janeiro. Comigo, Samuel Correia, hoje estreando aqui nesse espaço. E aí, Samuca, tudo bem? Exatamente, tudo bem, Maurício? Você ligado aqui no Podcor, a gente vai debater, falar, conversar, trazer esclarecimentos sobre fenômenos climáticos, enfim, sobre tantas coisas que interessam a população e o carioca, né? É isso, aqui no Centro de Operações, você que acompanha a gente, você que segue as nossas redes sociais no @Operações Rio, está acostumado a receber em cima do lance, enfim, de forma atualizada as informações do trânsito, dos transportes e da previsão do tempo, faz parte do DNA do Centro de Operações e a gente acompanha de forma bem atenta enfim, as tendências em relação à meteorologia. Muito se fala sobre o El Niño, né? O El Niño, o Super El Niño. Aliás, sobre o El Niño se fala há muito tempo, né? Enfim, é um assunto de... Não é um assunto de domínio público, mas é uma... Enfim, todo mundo conhece esse Parece que termo, tomou né? mais força nos últimos tempos, né? Pois é, e parece que para esse ano algo que, enfim, nunca tinha acontecido na história desse planeta. E a gente vai tentar entender o que é o Super El Niño e principalmente quais são os impactos desse fenômeno aqui para a nossa cidade, aqui para o município do Rio de Janeiro. Exatamente, é um tema relevante, de curiosidade de todo mundo, e a gente vai abordar bem sobre esse assunto, esse aspecto aqui no Podcor. Para isso a gente recebe dois convidados especiais. Os nossos dois convidados no episódio de hoje são meteorologistas especialistas na dinâmica da atmosfera, em clima, e a gente vai apresentá-los aqui. Primeiro, uma convidada que é da casa, Raquel Franco, meteorologista-chefe do sistema Alerta Rio, que é o órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio de Janeiro, que deixa a gente super abastecido de informações sobre o tempo na cidade. Você que segue o @Operações Rio sabe como é que está a cidade, graças às informações, enfim, a leitura dos equipamentos medidores aí, enfim, dos pluviômetros, dos satélites e também dos radares meteorológicos. Raquel Franco está sempre com a gente. E aqui com Wanderson Luiz Silva, professor e meteorologista, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindos primeiro, Raquel, obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço. Wanderson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Wanderson que é professor da UFRJ, enfim, tem uma mini bio aqui dele, né? Ele é meteorologista, mestre em meteorologia e doutor em engenharia civil pela UFRJ, foi pesquisador do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica por 7 anos e atualmente é professor adjunto no Instituto de Geociências da UFRJ, além de coordenador do Laboratório de Meteorologia Operacional e Mudanças Climáticas, né? Mudanças que a gente observa bem atento, né, Samuel, porque está se avizinhando alguma mudança, né? Pois é, e já começo a perguntar para o Wanderson, para explicar para a nossa audiência, o que é o fenômeno El Niño e por que você tem falado tanto nos últimos meses, nos últimos tempos? Por que o pessoal está tão preocupado? O que traz preocupação para o carioca? E vou complementar o que é o El Niño e o que é o Super El Niño. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer poder estar compartilhando ciência com o meio operacional. Isso, para mim, é algo muito importante, né? A gente está sempre unindo esses dois ramos, né? E falando do El Niño, né? Então, a gente tem ouvido muito falar do El Niño. Ele virou algo até um pouco mais midiático, né? Ao longo dessas últimas semanas, de tanto que a gente se fala nele. Vale ressaltar, o El Niño, ele é um fenômeno natural da nossa variabilidade, que a gente chama variabilidade normal do clima do planeta. Então, a gente tem aí El Niño e Laninha acontecendo ao longo dos últimos anos, décadas, séculos, né, em todo o planeta. O que pode acontecer em termos de mudança do clima é se uma frequência ou a intensidade desses El Niños está se alterando ao longo dos últimos anos, que é algo que vem se observando em alguns estudos. Então, o El Niño em si, ele se caracteriza por um fenômeno que acontece lá do outro lado, no outro oceano, o Oceano Pacífico, né, lá na região equatorial do Oceano Pacífico, onde a gente tem um aquecimento anormal das águas lá dessa região. O aquecimento que pode chegar a 1, 2, 3 graus Celsius, dependendo da intensidade. É isso, de fato, né, que classifica as intensidades do El Niño. Então,
Por que algo que acontece tão distante da gente, né, influencia a gente aqui no Brasil, né? Isso é o que a gente chama no nosso ramo, né, da ciência, da meteorologia, de uma teleconexão, ou seja, é uma conexão remota, uma conexão de algo que está distante da gente. A atmosfera, assim como o oceano que se propaga em ondas, a atmosfera também se propaga em ondas. Então, a perturbação que acontece lá no Pacífico reflete perturbações, ondulações atmosféricas aqui também no Brasil. Então, por isso que o El Niño causa, em geral, seca na região amazônica, chuvas mais intensas no sul do Brasil, e aqui no Rio de Janeiro, região sudeste, a gente tem geralmente a gente tem ondas de calor mais frequentes. E esse El Niño vem sendo chamado de um super El Niño, que vale ressaltar também que é um termo também mais utilizado pela mídia, né? Porque o termo oficial é um El Niño de forte intensidade, né? As atuais previsões já mostram que a gente tem aí 89% de chance da gente ter um El Niño de intensidade forte ou muito forte no final do ano. Ou seja, praticamente certo que a gente vai ter aí uma intensidade, né, bastante expressiva do fenômeno e que vai certamente ter impacto no nosso clima aqui no Brasil e também em parte aqui da região sudeste. Bom, o que caracteriza o El Niño, portanto, é o aquecimento das águas do Pacífico, certo? Esse fenômeno ocorre anualmente, em intensidades menores, existe um intervalo para se considerar um fenômeno normal para a dinâmica do planeta? Isso é uma boa pergunta, porque a gente não, o El Niño ele não se caracteriza por um intervalo regular de ocorrência. Em geral, a gente tem um El Niño ocorrendo a cada 2 a 7 anos. Então, a gente pode às vezes ficar 2 ou 3 anos sem o El Niño ocorrendo, mas também pode ter um intervalo de 7 anos, né, sem a ocorrência deles. Mas essa ocorrência acontece, né, a cada 2, 7 anos, e as suas intensidades também vão variando, né, ao longo desse período. E o que a gente vem notando, né, que é um termo em termos de mudança do clima, é que cada vez mais esses El Niños com intensidade maior, forte intensidade, vêm se tornando mais frequentes. Em 2023 e 2024, a gente teve um El Niño de forte intensidade, né, se a gente puxar um pouquinho pela memória em termos aqui de impacto, a gente teve as chuvas lá no Rio Grande do Sul, secas na Amazônia também, ondas de calor muito frequentes que tiveram aqui na região sudeste em 2023, né, o Rio de Janeiro em 2023, a gente teve praticamente 10 dias seguidos em novembro de 23 com temperatura de 40 graus, né? Então foi algo bastante significativo aqui para a gente. E o El Niño de forte intensidade é quando essa anomalia lá da temperatura do Oceano Pacífico, ela alcança a marca aí de cerca de 2 graus ou mais. E é isso que está sendo previsto aí por vários modelos meteorológicos, né? Bom, no outono, né, no último balanço de outono, nós tivemos registros de chuva até fora do comum ali na Rocinha, na zona sul da cidade. No contraponto disso, tivemos uma região mais seca na zona norte do Rio. Isso já é influência do El Niño aqui na cidade. A gente já está no inverno, né? Ele já está influenciando alguma coisa, né, na climatologia, nesse sistema climático aqui da cidade, ou ele realmente vai se intensificar muito mais para o final do ano? A resposta do El Niño, né, os impactos para a gente são, né, graduais. Então, o El Niño ele se concretizou, se formou de fato agora entre maio e junho desse ano, e os impactos vão sendo aos poucos, a gente vai sentindo. Então, o que aconteceu no outono ainda não tem influência do El Niño aqui para a nossa região, nem outras regiões do Brasil. Até se fala muito das ondas de calor que estão ocorrendo na Europa, estão associando com o El Niño também. Tem relação? Não tem relação. Não tem relação com o El Niño e as ondas de calor na Europa. Inclusive, lá o El Niño não tem nem impactos muito significativos lá na região da Europa. É basicamente para o hemisfério sul, seria isso? É mais para o hemisfério sul, algumas regiões do hemisfério norte também, mas especialmente a América do Norte e América Central. Europa, os impactos são muito pouco significativos do El Niño. E essas ondas, né, essas ondas de calor aqui acabam ficando mais frequentes quando a gente tem o El Niño acontecendo. Mas, de fato, a gente vai começar a sentir um pouco mais essa influência do El Niño, provavelmente a partir do final desse inverno e ao longo da primavera e do verão, né, com a expectativa de ondas de calor, episódios de extremos de calor acontecendo com mais frequência a partir aí do final do inverno, primavera. Certo. E Raquel, só para reforçar o que Samuel falou também de chover menos na Zona Norte, chover mais no litoral, né? Essa chuva da Rocinha, especificamente, que passou de 200 milímetros, realmente foi fora da curva, né? Foi uma chuva muito expressiva ali na região. Mas esse desbalanço nessa época do ano é comum. Então, no geral, vai chegando perto do inverno, a gente tem uma chuva mais concentrada no litoral e na parte mais norte da cidade, a chuva diminui. bom, o inverno costuma ser
conhecido, né, por ser uma estação de trégua, né, em relação a grandes tempestades, a chuva, né, e o El Niño ele tende a desregular esse padrão, pelo menos à medida em que o inverno ele vai avançando para a chegada da primavera, que é uma estação aí sim caracterizada já por mais chuva, enfim, em algum momento do inverno a gente vai sentir, enfim, como o Wanderson falou, né, foi anunciado, né, virou a chave, bom, teremos El Niño nesse ano no planeta em função do aquecimento das águas do Pacífico. Em algum momento do inverno a gente já começa a sentir, opa, isso já pode ser considerado uma influência do El Niño, enfim, uma chuva que é enfim, presente no período que não se caracteriza por tanta chuva, né? A gente tem, mesmo num período sem chuva, a gente pode ter episódios de chuva forte, dependendo do evento que está acontecendo, se é uma frente fria, se tem alguma termodinâmica ali associada também. Mas, como ele falou, no final do inverno a gente já pode ter influência do El Niño, né? E lembrando que o final do inverno vai até setembro. Setembro, sem El Niño, já é um mês que a gente já tem temperaturas mais elevadas. Normalmente, em setembro, a gente já tem temperaturas chegando ali próximas aos 40 graus, então isso já é típico de setembro. Então, o nosso final de inverno carioca já é um final de inverno já bem... Com cara de verão. Com cara de primavera, pelo menos. Verão. Então, se a gente já tiver esse efeito do El Niño já no final do inverno, a gente pode já ter o que já é normal de ter essas temperaturas mais elevadas, mas pode ser potencializado sim pelo El Niño. E é bom, né, isso que a Raquel falou, porque em setembro a gente acaba já tendo os extremos, porque às vezes a gente está conjugando ainda a parte seca do inverno, que vem vindo, mas já com episódios de calor, de mais radiação, de o dia começando a ter mais tempo, né? Porque uma coisa do inverno que faz o nosso inverno ser mais frio é que a gente tem aqui no Rio 11 horas de dia e 13 horas da noite. Então, isso a gente tem um balanço de radiação que chega menos radiação durante o dia. Então, já na primavera, quando vai chegando a primavera, a gente vai tendo mais radiação chegando. Junta-se a isso ao ar seco do inverno, a gente começa a ter os episódios quentes durante setembro. E o que vale chamar a atenção também para o El Niño é que se você vem de um período muito seco, por vários dias ou semanas com chuvas muito pouca chuva, né, que é o normal para essa época do ano, ou então assim, abaixo ainda do que é esperado, e tem esses episódios de calor em setembro, isso acende um risco para incêndios florestais também, né, que é uma coisa que o estado do Rio de Janeiro, pelo menos, também não está fora. Né? Áreas do interior aqui do estado, elas podem sofrer também com incêndios, se a gente vem com vários dias, até a cidade do Rio de Janeiro também, né, a gente observa quando a gente tem vários dias seguidos com umidade relativa do ar baixa, temperaturas muito elevadas, a gente pode ter ocorrência de incêndios florestais aqui também. Setembro, outubro são meses bem preocupantes para incêndio por conta disso. Né? Sim. O Rio é considerado aí no meio, enfim, né, geograficamente falando, né, em relação à área de atuação do El Niño, como vocês mencionaram, é uma zona de transição, né? Você falou no começo do último El Niño que chegou ao país com mais força, né, que foi 2024, quando a gente teve uma seca jamais vista na região amazônica, né, com o nível do Rio Amazonas, por exemplo, chegando, como se fala, no volume morto, né, enfim, você via praticamente a superfície, os leitos aparecendo, enfim, carcaças de animais no leito aparecendo, né, no Rio Amazonas, e ao mesmo tempo no sul do país uma chuva muito intensa, muito forte, de proporções trágicas, em que foi necessário o socorro humanitário em âmbito nacional para tentar, enfim, dar um alívio para aquela população. Né? O Rio é uma zona de transição, porque está justamente no meio do caminho. Isso, no final das contas, é bom ou é ruim? Porque assim, você sofre com a chuva e também sofre em alguma medida com a estiagem, com a falta de chuva em alguns pontos do estado. Como o Rio, nesse meio de caminho, fica? Sim, no El Niño, né, de fato, o que a gente tem um pouco mais de certeza é que o Rio, ele sofre com temperaturas mais elevadas, né, e isso, de fato, a gente tem ondas de calor aí que ficam mais intensas ao longo desse período. Mas em relação à chuva, de fato, a gente fica num período, a gente fica numa região, uma zona de transição que a gente não tem nenhum estudo que relacione diretamente se a gente tem mais chuva ou menos chuva, né, acima da média. Tanto que a gente já teve El Niños em que o Rio
teve chuvas acentuadamente acima, né, da climatologia, teve outros El Ninhos que aqui no Rio a chuva ficou muito abaixo da média histórica, ou seja, pode acontecer os dois. O que é importante é que a temperaturas acima da média, né, ou temperaturas muito elevadas, se você tem algum aporte de umidade, seja qualquer situação de circulação da atmosfera, isso pode desencadear chuvas mais intensas, chuvas, né, fortes aí em curtos períodos. Então, é isso que é o mais importante a gente ter em mente, né? Esses eventos mais extremos ocorrendo em curtos períodos. Por isso é tão importante, né, toda a operação, todo o monitoramento aqui que o COR faz, né, todos os dias, né, diariamente aqui, para a gente ter atenção a todas essas E é possibilidades. justamente Era essa isso que eu- dúvida, né? Porque assim, exatamente. enquanto a gente tem calor, né? Mais Normalmente calor é mais energia para a as gente, tempestades. pois um é, a gente combustível. associa a chuva, né? Enfim, o calor traz a chuva. Só que isso depende então da umidade, então Depende. é um período que pode se caracterizar por uma secura acentuada. Exatamente, os dois. A gente pode ter tanto. Se para a gente ter chuva, a gente tem que ter calor, umidade e uma outra condição que é a instabilidade da atmosfera, que é algo específico na meteorologia, né, que é a condição da atmosfera para que a nuvem se desenvolva, né? Então, às vezes, você pode ter um dia quente, úmido e não chove nada, né? Então, você tem que ter um gatilho, que a gente chama ali também para essa chuva acontecer. E se tiver, né, com mais calor e mais umidade, essas chuvas aí podem ficar, de fato, mais intensas. Então, o calor não necessariamente está associado só com pancadas de chuvas mais intensas. Assim como chuva também, a gente no inverno a gente fala muito, tá chovendo, tá frio. Nem sempre que tá chovendo, tá frio, né? Às vezes tá sol e tá um pouquinho frio também. É bem mentalidade do carioca, né? Choveu, já coloca o casaco. É, E mas as às vezes pessoas não, às vezes associam, fica. né, frente fria com frio, Com né? frio, eu E percebo às vezes pode isso. ter algum sistema até do sul ali que acabe chegando aqui, esbarre com uma massa de ar muito quente e isso seja. Sim. Agora foi falado sobre justamente sobre essa instabilidade, né? É difícil cravar como é que vai ser o fenômeno, né? A partir de setembro ali, enfim, entre a primavera e o verão, né? E como o alerta, até trazer para Raquel, como o alerta consegue, através do monitoramento, né, se adaptar e trazer os recados, recomendações para a população para se prevenir, né? Já que vai fugir um pouco do normal, do habitual, tem essa possibilidade, como o alerta que monitora a cidade minuto a minuto, tempo a tempo, consegue, com os protocolos, né, trazer esse esclarecimento para a população. A gente sempre que vai ter uma tempestade, a gente consegue prever com uma certa antecedência. A gente vai estar ali na previsão, vai emitir os avisos, vai fazer os alertas ali em tempo real. E é sempre bom ressaltar também o protocolo de calor, né? Como ele falou, em novembro de 23, a gente estava sob a influência de um forte El Ninho. A gente teve aquele episódio do show da Taylor Swift, né? E a partir disso, aqui a gente já estava, planejamento, né? Vocês até fizeram um podcast aqui com a Ana, com a Carol. Já tinha reuniões sendo feitas antes dessa onda de calor acontecer, já desde o início do ano de 2023. E aí criou-se esse protocolo, né? Que é muito importante para a cidade. Então, a partir do calor... Por exemplo, o verão passado a gente não teve nenhum episódio de nível de calor 4 e 5. Foi um verão quente, como sempre é. Tivemos calor 2, calor 3, mas não chegamos nos níveis 4 e 5. Se o protocolo existisse, no dia do show da Taylor, o evento poderia ter sido cancelado, porque a gente teria chegado no nível 5. Em janeiro, teria se repetido. E em março, também. Janeiro e março de 24 teria se repetido o nível 5. E com essa chegada do El Ninho, provavelmente sendo um El Ninho de forte intensidade, a gente provavelmente, teremos níveis de calor chegando aí no 4 e no 5 nessa primavera e nesse verão. Então, a cidade está se preparando para isso, nesse sentido. Sempre que a gente tem uma previsão de uma possível prognóstico de um calor 4, calor 5, a gente vai emitir avisos meteorológicos também, vai avisar a população com o máximo de antecedência. Então, a gente está de olho principalmente essa questão do protocolo de calor. Você falou sobre o protocolo de calor e medidas que são tomadas, né? Você falou do show da Taylor Swift. E imediatamente enfim, eu volto algumas semanas atrás desse nosso papo, que é em relação à Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo foi realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. E pela primeira vez numa Copa do Mundo a gente observou, né, a adoção de medidas incluídas em protocolos semelhantes
enfim, aos adotados, né, as ações adotadas aqui no Rio de Janeiro, né, a possibilidade de adiamento, que seja por algumas horas ou talvez dias, né, de partidas em função do calor extremo, né, o adiamento em função de chuva, de raio já havia, desde o ano anterior, né, no Mundial de Clubes também disputado nos Estados Unidos, né, no evento teste que foi realizado em território americano. O que está acontecendo, enfim, que ainda está acontecendo e aconteceu, né, semanas atrás, e já vem acontecendo há alguns meses nos Estados Unidos, ele não está dentro do pacote do El Niño, não, né? Parte da Flórida ali, ela Tem influência. tem influência, mas o que está acontecendo agora também ainda não tem ainda influência de El Niño. Ainda os efeitos ainda são né, ainda vão ser sentidos um pouco mais nos próximos meses. Mas esse protocolo também é super importante para a gente aqui também, porque os extremos de calor, né, eles acabam sendo um pouco ondas de calor aqui no Rio, às vezes tem um pouco aquela coisa de ser um pouco desprezada. Ah, é calor, é Total. praia, é Uhum. lazer, né? Eu vou buscar A piscina. gente romantiza o calor. Exatamente, né? Como a Raquel falou, a gente romantiza o calor, como na verdade isso tem impactos muito sérios pra gente, especialmente quando a gente fala do estresse térmico do nosso corpo, né? Se a gente, ainda mais aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade tradicionalmente mais úmida. Então, quando você tem episódios de calor e junta com essa umidade, a gente tem um índice de calor elevadíssimo, né? Então, o índice de calor é aquela sensação, né, que o que o nosso corpo de fato sente de temperatura, que é diferente daquela que está sendo marcada lá no termômetro, né? O nosso corpo tenta suar para poder resfriá-lo e trocar de calor com o ambiente. Se o ar está muito úmido, é como se o ar falasse, olha, eu não quero essa umidade. Então você preserva aquela umidade, preserva aquele calor e você tem uma sensação de que está mais quente, de fato, do que aquela temperatura que está sendo marcada no termômetro. E isso vai aumentando a exaustão térmica, né? O estresse térmico nas pessoas, se esses dias acabam sendo vários dias consecutivos com temperaturas elevadas. Por isso, esse protocolo de calor que a gente tem aqui no Core, isso é fundamental para a gente. Já que a gente está falando sobre o protocolo, né, sobre essas medidas, né, eu acho que o cidadão, quem está nos assistindo, né, a gente se colocando no mesmo papel, né, não conhece talvez tanto essa operação, seja do centro de operações ou do alerta, como se prevenir para esse momento, né? A gente tem algumas recomendações, né, exposição ao sol em determinados horários, mas na prática, no dia a dia, como a gente pode se prevenir? Como quem está assistindo pode se prevenir desses impactos? Eu bebendo da fonte aqui do pessoal da saúde, né? É muito importante, principalmente quem é do grupo de risco, né? Os mais idosos, hipertensos, eles até publicaram um artigo sobre isso, né? Inclusive, a gente, nessa romantização de onda de calor, aqui é sempre quente, a gente sempre viu como algo distante. Os europeus sofrem realmente porque eles não têm ar-condicionado lá, eles não foram moldados nesse clima que a gente tem aqui, né? Mas uma onda de calor, dependendo da sua intensidade, ela pode ser mais letal do que uma chuva forte, em termos de mortes associadas, né? Um impacto direto na fisiologia, na saúde, né? Isso, uma pessoa que poderia ter um AVC daqui a 5 anos ou um ataque cardíaco daqui a 10 anos, ela pode antecipar, né? Então, todas essas pessoas que estão nesse grupo de risco, né? Evitar, se puder, sair, andar ao sol. Se sair mais cedo, ou depois que o sol se pôr, ou quando o sol estiver se pondo, né? Evitar se expor ao calor extremo. Buscar bastante hidratação também. Também, bastante água. Especialmente porque crianças e idosos, isso também eu aprendi muito com a área da saúde também, é um grupo muito vulnerável e que às vezes esquece de beber água, não bebe água. Então a hidratação é fundamental assim para todo mundo, né? Especialmente nos grupos mais vulneráveis também. Pacientes renais também. Verdade. Tem uma lista de grupos de E risco. aqui a gente, no trabalho de comunicação, a gente bate nessa tecla sempre, né, com as recomendações e inclusive faz parte do protocolo, né, a comunicação mais direta, mais efetiva, especialmente à medida em que a gente vai avançando, né, com os níveis de calor, chegando no 4 e no 5, a comunicação é acentuada em relação aos efeitos, aos impactos, às recomendações e também como a população pode buscar um caminho para amenizar o impacto desse calor, né? Como a procura, enfim, a oferta de uma lista de pontos de resfriamento, de pontos de hidratação, né? Algo que o poder público, em especial aqui a Prefeitura do Rio,
teve essa preocupação no momento em que foi pensado, foi desenvolvido esse protocolo de calor. Agora, efeito, enfim, transferindo um pouco do efeito sobre a vida humana para o efeito na cidade, né? O efeito urbano. O Rio de Janeiro é caracterizado por uma variedade muito, enfim, uma diversidade muito acentuada de microclimas, né? Enfim, é uma cidade de relevo acidentado, enfim, Litoral. de litoral, de montanha, de áreas de baixada, áreas mais secas, áreas densamente urbanizadas, muito asfalto, muito cimento. Qual é a parte que mais sofre com esse tipo de fenômeno? Ou ele vem com tudo para todos os cariocas? Para todos os cariocas vão sentir o efeito do calor, mas para quem vive em regiões que são caracterizadas como ilhas de calor, né, esses impactos são ainda mais sentidos, né? Então, provavelmente, aquela pessoa que mora no litoral da zona sul do Rio, Vai ter a onde a brisa. brisa marítima ali entra direto e ameniza o calor, às vezes, ao meio-dia, 1 hora da tarde, Além ela de não ter mais arborização a também. gente tem mais arborização, né? Não sofre o mesmo impacto das pessoas, da população que está no interior, né? Mais para o interior da cidade, né? Há muito tempo, né, a ilha de calor é algo que era considerado só dos grandes centros urbanos, como, por exemplo, o centro da cidade. Hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente não tem só ilha de calor no centro da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem várias ilhas de calor que vão pela zona norte, zona sul, zona oeste da cidade. Todas as regiões têm ilhas de calor aí também, devido ao grande o crescimento, né, do perímetro urbano que foi tendo, né, esse adensamento urbano ao longo das últimas décadas, foi fazendo com que essas ilhas de calor fossem se espalhando por vários pontos da cidade. E esses pontos acabam sentindo de maneira um pouco mais impactante aí a força desse calor quando ele vem. Bom, você, Wanderson, é pesquisador, é professor da UFRJ, e nas suas pesquisas, nos seus levantamentos aí sobre eventos extremos, né? Queria saber como você enxerga a sobreposição do El Niño ao aquecimento global de longo prazo na cidade. Para você, os extremos estão ficando mais curtos e intensos? Exatamente, mais frequentes e mais intensos, especialmente alguns mais duradouros também. Essas são as três vertentes que a gente costuma avaliar os extremos climáticos: duração, frequência e intensidade, né? Então, eu já pesquisei um pouco sobre extremos de chuva, extremos de temperatura aqui na cidade. Atualmente, tenho alunos que estão também buscando atualizar como estão agora as últimas tendências sendo observadas ao longo dos últimos anos aqui na cidade, fazer projeções futuras também, né? Fazer cenários climáticos futuros aí no decorrer das próximas décadas também. E, de fato, extremos de calor aqui aumentaram de maneira significativa na cidade. A gente tem 2 estações do Instituto Nacional de Meteorologia em que a gente tem dados muito bons, boa qualidade, em que a gente vê o crescimento claro da temperatura desde a década de 60, de 1960 até hoje, né? A temperatura aí aumentou cerca de, a gente pode falar aproximadamente 0,3 graus por década. Quais seriam essas estações? Região de Santa Cruz e Alto da Boa Vista. Isso pode parecer até pouco, pô, 0,3, isso é muita coisa por década. O aumento disso aí é algo que mexe muito com o que a gente chama do nosso balanço de energia, ou seja, o que entra e o que sai de radiação do planeta, e que no final mexe com o nosso ciclo hidrológico, ou seja, o quanto chove, o quanto evapora, o quanto que forma nuvem, né, de maneira geral. Então, isso vem se alterando de maneira clara que a temperatura no Rio de Janeiro. E em extremos de chuva também, especialmente no Alto da Boa Vista, a gente tem aumento desses extremos de chuva acontecendo com mais E frequência. são 2 estações, né, que não necessariamente estão dentro de ilhas de calor, né, das ilhas clássicas de calor. Você tem aí o Alto da Boa Vista numa área verde densa, né, e Santa Cruz numa parte mais rural, mais afastada do centro. Enfim, existe uma mistura, né, de ambiente urbano com Sim. ambiente rural, mas também há muita poluição ali, há muitas usinas, enfim, uma atividade industrial muito intensa que também pode acelerar esse processo de aquecimento. Isso, nenhuma área acaba escapando. Algumas têm uma magnitude inferior ou superior, né, ao longo dos últimos anos, mas todas elas praticamente têm essa tendência de aumento. A gente também está trabalhando com alguns dados de temperatura daqui do próprio Sistema Alerta Rio também, dados desde os anos 2000 para cá. Também a gente está vendo esses aumentos não só a temperatura média, como dos extremos, né? A gente não avalia somente temperatura máxima média. A gente pega os extremos dessas temperaturas para saber se esses extremos estão aumentando ainda mais também ao longo dos últimos anos, e ficou claro que isso também está acontecendo. E quando a gente fala de El Niño, né, às vezes costuma se misturar um pouquinho o El Niño com a mudança climática. O El Niño é um fenômeno natural,
da variabilidade natural do nosso clima, mas ele pode ser modulado pela mudança do clima. Ou seja, o El Niño, ele pode ser mudado, ele pode ficar mais frequente, mais intenso ao longo dos anos, que isso seria, sim, uma mudança do clima. É possível dizer que então El Niño ele se acentua graças à ação antrópica. Exatamente. Graças à ação antropogênica, a gente tem oceanos mais quentes, porque não é só a nossa atmosfera que está se aquecendo. Os oceanos também têm se aquecido, né? Tem estudos que mostram que os oceanos se aqueceram até mais ou menos 3 quilômetros de profundidade, né? E isso é o que também ajuda a aumentar o nível médio do mar, né? Qualquer coisa que se aquece, assim como você tem uma água no fogo, né? Lá na chaleira, lá a água ela começa a subir. A água do mar, quando está se aquecendo, as moléculas se expandem e o nível do mar também aumenta, né? E isso fornece esse mar mais quente fornece mais umidade também para a atmosfera para fomentar aí mais eventos extremos. Então, alia esse crescimento urbano ao longo dos últimos anos aqui na cidade do Rio de Janeiro, com ocorrência de El Niños mais frequentes, né? Dentro desse contexto da mudança do clima, a gente só vem observando, de fato, aí extremos de calor acontecendo de maneira mais intensa mesmo ao longo das últimas décadas e se projeta-se, né, através dos cenários que a gente tem de mudança climática, que esse cenário, infelizmente, tende a continuar piorando. Acho que, se eu não me engano, esse intervalo do El Niño que foi forte já, 23, 24, para esse agora de 26, foi um mais curto entre dois El Niños fortes, né? Exatamente, bem observado. Isso foi realmente porque são 2 El Niños fortes num período intervalo muito bem curtinho, exatamente. Tanto que até eu te perguntei, né, em relação ao intervalo entre um fenômeno e outro, né? Pode ser 7 anos. Estava bem claro na minha lembrança. Bom, o último de grandes proporções foi o que devastou o Rio Grande do Sul, né? Sim. E faz muito pouco tempo, né? Tem Sim. pouco E o tempo. último antes de 23 tinha sido 2019, ou seja, 19 e 23 foram 4 anos. Agora foram intervalo de se considerar que terminou em 24, 2 anos, né? Ou seja, é pouquinho, né, entre 2 até 6 anos aproximadamente. Eu sei que o Wanderson disse no início aqui do podcast sobre a relação. Não, na verdade, não há relação do El Niño com o fenômeno que está acontecendo na Europa, né? Mas eu tenho lido reportagens sobre o que está rolando por lá, né? E eu percebo uma mudança de cultura por parte até dos europeus em relação às medidas, algumas medidas e tudo mais, né? O poder público, em especial a prefeitura, ela disponibiliza ferramentas justamente para prevenir, como é o caso do protocolo de calor, o próprio monitoramento do sistema Alerta Rio, mas na visão de vocês como especialistas, o que ainda é necessário mudar na cultura da população para a gente ser mais eficaz, talvez, e evitar certos riscos mediante ao fenômeno El Niño? Uma coisa importante é que o calor lá da Europa, né, ele é muito mais intenso que o nosso, porque o hemisfério norte ele tem mais continente do que a gente aqui no hemisfério sul. O hemisfério sul, aqui onde a gente está, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 80% de oceano e 20% de continente. O hemisfério norte ele tem o dobro de continente do que a gente tem aqui. Terra aquece mais rápido, assim como se resfria mais rápido. Por isso que lá os verões são muito extremos e os invernos também são muito extremos de frio também, né? Então isso é uma observação importante do ponto de vista para diferenciar um pouquinho, às vezes, dos impactos, né, que a gente sente, né? Mas o que a Raquel também comentou, que principal é que a gente tem que parar de pensar que todo extremo de calor de temperatura 40 graus, isso é normal, né, de acontecer e que a gente não deve romantizar isso. Não é só pensar que é motivo para a praia, para a piscina. É muito bom curtir, quem pode curtir, mas a gente não pode esquecer das pessoas vulneráveis, não só pessoas idosas, crianças, pessoas, né, vulneráveis em situação de rua também sofrem bastante com esse calor extremo também. Então, eu acho que a gente vai começar só a enxergar de uma outra maneira quando a gente perceber que nem calor extremo nem sempre está associado só com lazer, né? Calor extremo também é um problema, ainda mais quando a gente tem uma frequência tão grande como geralmente acontece quando a gente tem esses episódios de El Niño. Acho que uma mudança de cultura, né? Sim. Vocês observam que há uma preocupação maior, enfim, a gente bate sempre nessa tecla, né, de que é necessário cuidar da nossa casa, que é necessário adotar medidas mais, enfim, cuidadosas em relação enfim, ao nosso dia a dia, como em relação ao descarte de lixo, a emissão de gases não poluentes, enfim, utilizar recursos mais sustentáveis, né, de geração de energia, economizar água. Na avaliação de vocês são meteorologistas, vocês são da área da ciência e certamente também fazem essa leitura de sociedade, né? A população
tá sentindo na pele, né, que é o que o calor está aumentando, mas será que ela está consciente? Enfim, a chave está virando, né? Opa, isso tem a ver com os hábitos que nós temos adotado nos últimos anos, está na hora de mudar um pouco. Mesmo que não mude, mas está um pouco mais consciente, né? Sabe que o que está acontecendo é de responsabilidade da humanidade? É, Eu não isso, sei. a população, eu sinto que a população tem se conscientizado um pouquinho mais, mas o que vale ressaltar é que um dos nossos grandes fontes, né, de gases poluentes, gases de efeito estufa que pioram, né? Porque a gente tem o nosso efeito estufa natural do planeta, né? Vapor d'água, dióxido de carbono, existe naturalmente no planeta para poder manter a nossa temperatura que a gente tem nos moldes de hoje. Mas o que a gente tem é o agravamento do efeito estufa, quando a gente bota mais dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozônio, né? Esses gases todos, eles absorvem mais radiação, mais radiação infravermelha, que é uma radiação que aquece, e a gente tem um aquecimento adicional. Mas grandes emissores vêm de grandes indústrias, né? Grandes indústrias. Então, isso precisam de medidas, né? Puxando um pouquinho mais medidas políticas, um pouco mais regulatórias, mais amplas, né, para essas principais fontes, né, grandes indústrias que são grandes emissoras aí desses gases poluentes aí, que são os grandes contribuintes para essa quantidade de gases que a gente tem a mais aí, que vem observando ao longo dos últimos anos. Né? Se a gente olhar, a gente tinha aproximadamente 350 partes por milhão de dióxido de carbono no metade do século passado. Hoje a gente já chega à marca dos 430 partes por milhão. Isso é um índice que é medido lá no Havaí, lá numa ilhazinha no meio do Oceano Pacífico, em que ela não emite praticamente nada ali. Ou seja, isso é uma prova também do que o que a gente emite em cada um dos seus centros urbanos, Impacto isso global. tem impacto global. Isso vai para a atmosfera não tem parede, não tem fronteira. Então, todo o planeta sente essa contribuição aí de gases de efeito estufa, né? E o Brasil, de alguma forma, ele dá um bom exemplo a partir do momento em que ele conta com recursos mais sustentáveis, né, de geração de energia, né, fontes renováveis como energia hidrelétrica, né, como energia solar e energia eólica, né, acaba sendo, enfim, dando sua parcela de contribuição, né? Sim, sim. A gente teve até o Brasil acaba usando mais termoelétrica quando tem crise hídrica e quando tem calor. Sim. E isso aconteceu no El Niño de 2015, né? Sim. A gente teve uma crise hídrica, ao contrário do El Niño de 2019, teve muita chuva aqui. A gente teve o El Niño de 2015, que a gente teve vários dias seguidos sem chuva aqui. Sim. A gente teve um período de falta de abastecimento aqui na região sudeste e também questão energética. Sim, esse é um ponto importante que você notou, porque aqui o Rio, né, o Brasil, aliás, o Brasil ele tem, se não me engano, mais de 90% da energia gerada ao longo desses últimos anos foi de fonte renovável, né? Então, a gente tem hidrelétricas, que é o nosso principal gerador de energia, eólicas, solares, que vem crescendo cada vez mais, que são fontes renováveis que não têm queima de combustível fóssil. Mas, né, como a Raquel falou, em 2014, 15, a gente teve uma grande seca, onde quando era para chover, não choveu, né, aqui no período chuvoso. Então, quando não chove, né, e você não tem água para gerar energia hidrelétrica para poder atender a demanda, a gente tem que queimar combustível fóssil, que é caro. Vamos ligar o gerador, né? Além de ser caro, ele é poluente, né? Então, além de você pagar mais caro por isso, você acaba poluindo mais também. Então, realmente são impactos diretos que a gente tem aí também do calor e da seca quando acontece também aqui. Samuel, para a gente finalizar esse episódio, é muito legal contar com vocês. A gente já agradece aqui a presença de vocês. Uma aula aqui, Raquel, Wanderson, sobre a atmosfera do planeta, enfim, os efeitos que o Super El Niño, né, apesar de midiático o nome, né, ele pode resultar aqui para todos nós, especialmente aqui para o cidadão do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do estado também. Que recados a gente pode dar para a nossa população, né, em relação aos efeitos e de que forma as pessoas podem se proteger, se resguardar dos efeitos do El Niño? Queria começar contigo, Raquel. Uma das coisas que a gente sempre reforça aqui no COR também é buscar as fontes oficiais de informação, né? Como tem esse efeito midiático, existe muita sensacionalismo, às vezes informações que chegam no WhatsApp, sem fonte. Então, buscar informações nos centros, né, no Instituto Nacional de Meteorologia, CEMADEM, aqui o COR, os centros que são oficiais, referências. E, mais uma vez, a gente não romantizar o calor, né? O calor, ele
quando ele é extremo, né? A cidade do Rio já é quente, já tem calor extremo naturalmente no verão, mas o El Niño pode aumentar ainda mais esse calor. Então, isso tem um perigo para a vida das pessoas de verdade, então a gente não pode romantizar isso. E ficar sempre atento aqui também às nossas atualizações e recomendações. Importante reforçar isso que a Raquel falou, de fato ficar atento aos avisos, né, dos centros oficiais, defesas civis estaduais, municipais, que sempre estão emitindo os alertas e avisos, né, a todo momento quando você tem ou um evento extremo de calor ou de chuva, né, para acontecer, né, ou de seca para acontecer. Lembrando que os extremos de chuva, eles são, a gente consegue ter a previsão de aquele fenômeno pode acontecer com alguns dias, mas o monitoramento é contínuo, né, dia a dia, hora a hora, né, no curtíssimo prazo, no curto prazo, a gente tem que ficar de olho. Em geral, secas e ondas de calor, elas são um pouco mais facilmente previsíveis, né? A gente pode dizer assim. Então, a gente consegue enxergar com alguns dias de antecedência quando você vai ter vários dias com temperaturas elevadas ali que vão impactar mais. Então, isso já é um sinal, isso aí é relativamente bom para a gente, que a gente pode se preparar um pouco mais para esses extremos de calor quando eles se aproximam. Isso é importante também e a população sempre está atenta a esses avisos, sempre dá importância aos avisos meteorológicos de confiança, né? De fato que a gente precisa aí para poder seguir aí com segurança. E claro, para o poder público, né, medidas de prevenção, de preparação, né, a Defesa Civil a gente costuma muito falar de prevenção, preparação. Prevenção a gente está falando um pouco mais do médio e longo prazo, quando você costuma fazer um mapeamento, estudar o risco de uma região diante daqueles extremos, você começa a preparar já no médio prazo, quando você já tem aquele risco já podendo acontecer de fato, e no momento imediato ali a resposta, né? Que aí é a parte do socorro mesmo. Então a gente tem que focar em prevenção e preparação aí, porque informação a gente está vendo que não falta, né? Bom, fechamos Fechamos. a aula, hein? Pois é. Obrigado, Wanderson, Raquel, por essa Obrigado, foi um aula, prazer. pelos esclarecimentos, para nós e para quem está nos assistindo também, né, Maurício? Exatamente. Obrigado aí pela presença, por aceitar o nosso convite. E eu tenho certeza que você aproveitou muito bem esses recados, assimilou muito bem esses recados. É importante você ficar muito bem informado, muito atualizado em relação ao que vamos ter aí nos próximos meses. Nada de se alarmar, né? Nada de pânico, informação e cautela à medida em que os meses forem avançando, e a gente está aqui sempre trazendo a informação atualizada por meio dos canais aqui do Centro de Operações. Conte com a gente aqui como legítimos representantes aqui da previsão do tempo, com o pessoal do Alerta Rio, sempre abastecendo as nossas redes sociais, enfim, os nossos canais com muita informação. A gente se encontra aí nos próximos episódios. Obrigado, Samuel. Eu que agradeço. Obrigado, Maurício. Estamos juntos aí, até uma próxima. E, claro, não deixe de seguir @Operações Rio, nosso canal de notícias no WhatsApp, também nosso aplicativo Cor.rio, onde você também acompanha a dinâmica do tempo na cidade, acompanhando aí o deslocamento dos núcleos de chuva nos radares, enfim, as câmeras também. E também fique bem informado no nosso site Cor.rio. Até a próxima. Tchau, tchau.